Entenda que o princípio que mais faz fluir essa energia é o princípio da reciprocidade. Isso aí é... O que você dá, você recebe. É simples, isso é bíblico. O que você planta, você vai colher. Você vai colher. Desculpa a expressão, mas é... Não, é isso, cara. Se eu não falar pra você que é foda, é foda. Se eu não falar pra você que não é por Deus, é por quem então? Entendeu? Pelo menos da minha fé, é. Salve, salve, galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais uma gravação. E hoje é uma gravação especial, pessoal, porque a gente está iniciando a terceira temporada do podcast do Change Network, com muita honra, com muita alegria, com muita seriedade e também com uma satisfação enorme, imensa aí, de gratidão, inclusive, por vocês estarem acompanhando aqui conosco toda essa trajetória. Super recomendo que vocês acompanhem aí as últimas gravações da segunda temporada, que foi maravilhosa. E eu tenho certeza que essa terceira temporada também vai o ser, tá bom? Peço para que vocês continuem deixando aqui os seus comentários, porque é a partir do comentário de vocês que eu consigo construir conteúdos cada vez mais assertivos, pessoal. Também não deixa aqui de dar o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo, porque eu sei que pode ajudar muita gente, assim como eu tenho certeza também que pode te ajudar, tá bom? E outra coisa, pessoal, de nada adianta vocês assistirem todos esses conteúdos se vocês não forem inscritos aqui no canal. Parece que as dicas aqui não funcionam para quem não é inscrito. Então se inscreve, tá bom? Não deixa de se inscrever, porque de forma semanal a gente compartilha conteúdo como este aqui. E hoje, sendo o primeiro episódio, não poderia ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, sobre empreendedorismo. Hoje a gente vai falar com uma empresa aí que está fazendo o maior sucesso aqui no Vale. E eu quero adquirir todo esse conhecimento, eu quero ser, assim como vocês, ser enxurrado, ser transbordado com todo esse conhecimento que eu sei que ele vai transbordar, porque só para começar, pessoal, o apelido dele é Braddock, é ele, meu primo de coração, Vicente. Muito obrigado pela presença aqui, para mim é uma honra realmente recebê-lo e poder te recepcionar nessa prosa. Você fica sabendo que a honra é recíproca, você sabe disso. E é um prazer estar aqui e vamos pra cima, vamos lá. Show de bola. Ô Vicente, eu vou chamar de primo. Maravilha, eu fiquei muito feliz na hora que eu cheguei, já fui recepcionado como primo. Foge um pouco desse do Braddock, mas como já está apresentado, vamos de primo que tá bom também. Coração fica feliz por te chamar de primo. Meu coração, tenho certeza que o coração da minha esposa também fica feliz. Se eu não chamar de primo, vai ter hora que eu vou confundir, eu vou querer chamar de Vicente, Braddock, aí eu vou chamar de primo, que fica Maravilha. mais fácil, tá Vamos bom? De primo. Eu quero saber o princípio de tudo aqui, antes da gente entrar na parte do empreendedorismo. Por que Braddock? Rapaz, Braddock, na realidade eu fui militar, né, durante um tempo, né, isso em meados de 97. E fiquei até em 2004 nas Forças Armadas, especificamente no Exército Brasileiro. Que legal. Você não perdeu ainda... Você tem ainda uma postura aí de militar, viu, Vicente? Pelo menos o horário da chegada foi pontual, né? Pontualíssimo. Isso foi alguma das coisas que a gente aprendeu lá. Mas enfim, Renato, e nesse período, quando eu sempre voltava para casa, principalmente ali mais novo, entre 18 e 19 anos, né? E aquelas relações de amizade que você tem nesse momento, elas começam a se afunilar, né? Você tem aquela turma que são amigos seus, de época de adolescência e tal, e você começa a ficar um pouco separado, por ter aquela figura de um militar chegando no bairro e tal. Entendi. E aí tinha um amigo, né, nessa época, que quando eu chegava no bairro, ele pegava e falava assim, tá chegando o Braddock. Né? E aí alguns iam para um lado, outros para o outro, os verdadeiros ficavam. E algum tempo depois, esse inclusive que falava do Braddock, é um amigo super verdadeiro. Muito tempo depois, quando eu fui trabalhar numa empresa conhecida aqui, muito bem reconhecida aqui na nossa cidade, inclusive, que é a Liber. Legal. E aí, quando eu
Cheguei na Liber, eu topo com esse figura lá. E aí ele fala, pô, tá chegando o Bradock, tá chegando o Bradock. E na oportunidade, quando foi abrir mesmo a nossa empresa, né? No caso, primeiro eu abri a Bradock Serralheiro e depois que eu me tornei sócio do Rico. Então, esse nome ele veio, né? Eu tive uma outra empresa de serralheria com outro nome, com outra sociedade, que chamava Eletrometal, né? E que tinha 3 militares, inclusive, na sociedade, e um rapaz que não foi militar. Mas foi uma sociedade que durou um tempo, não deu certo, vida que toca, segue, e na oportunidade eu falei assim, pô, vai ser Bradock Serralheiro. Rapaz, eu acho que foi assim uma iluminação que deu em volta ali na hora e deu tudo certo, casou. Eu hoje, tirando você que está me chamando de primo, por Vicente, eu acredito que família e muitos até da família acabou aderindo também. A Bradock. Exato. Como é que é o nome do amigo que fez aí a honra de começar a chamar você de Bradock? O Wagner. Wagner. O Wagner do Campinho. O Wagner hoje corre aí 10, 12 km por dia. Que bacana. Um parceirão. Então, Wagner, você fez uma... Não sei se você acertou muito na vida, pelo jeito, como o Vicente já disse aqui, você é um menino bom, então deve ter acertado muito, mas eu te digo que uma das coisas que você mais acertou, então, foi o apelido aí de Bradock, porque deu certo, vingou. Deu certo. E me surgiu algumas curiosidades aqui. Essa aqui eu vou deixar mais pra frente. Você disse que trabalhou na Liber. Você trabalhava como serralheiro na Liber? Alguma coisa com ferro? Não. Na realidade, a Liber eu já trabalhava com a área de solda, já trabalhava com a área de serralheria, mas tinha o sonho de trabalhar na Liber. Né, de conhecer. Mas você trabalhava com solda lá, então? E eu tinha essa vontade, né? Porque a Liber, né, tem um nome, um certo poder que você olhava e falava, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Passava lá na frente e falava, vou trabalhar. E consegui trabalhar. No formato de gestão, né? A gente tem essa curiosidade, né? Pô, exatamente. Eu trabalhei lá por 3 anos, né? Foi um período de bastante aprendizagem. Imagina. Né? Assim, e depois eu saí de lá e fui trabalhar na Hyundai Heavy Industria, que é uma empresa também do mesmo segmento da Liber, né? Porém coreana, e eu fiquei por 1 ano nessa empresa. Hyundai? Isso. Fiquei por 1 ano. A gente startou essa empresa aqui em Itatiaia, né? Montadora? Montadora de equipamentos pesados, né? Especificamente a área que eu trabalhava de reta escavadeira, e lá a gente montava as retas escavadeiras. E você acha que foi esse percurso que você fez aí também que fez o serralheiro que você é ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Sim. Na realidade, o afeccionismo pela profissão, ela começou aí. Tá. Ela começou aí, né? De mexer com esse ambiente de corte, solda, esmelhamento, acabamento, de você ver o processo. Você vê uma matéria chegando bruta no início do galpão e de repente você vê uma máquina produzida lá no final. Isso brilhava os olhos, entendeu? E você falava, poxa. E aí você ficava assim, cara, um dia eu quero ter um negócio meu, ao qual vai entrar o aço e vai sair um produto. Ah, que bacana. E aí você falava assim, cair hoje, né, quando a gente fala Bradock, né, Bradock Rico, né, nome forte que hoje o pessoal fala, como você mesmo inaugurou aqui, falando isso, é justamente de todo esse trabalho que vem feito e essa, como que eu diria para você, cara, é um puta de um tesão que a gente tem pela coisa que a gente mergulhou, afundou, se aprofundou naquilo dali e hoje vê as coisas acontecendo, né? Hoje você anda pela cidade e vê uma pessoa falando assim, puta, eu quero ter um portão da Bradock Rico Serralheiro. Legal. Então, para você chegar nisso aí, para mim, não vou falar para você, ó, tá realizado, mas assim, 70% do meu percurso ele tá já aí, tem mais 30 ainda aí pra gente correr, e quando chegar aos 100, a gente vai querer 200, sim, a gente vai querer certeza. 300, isso aí faz parte do negócio. Mas está sendo muito bacana viver esse processo. Mas deixa eu te perguntar, e o empreendedorismo? Porque, veja bem, você foi militar. Sim. Aí depois você trabalhou na indústria.
Sim. Então você carregou aí você cresceu com uma cultura, né, primeiro de militar, aí depois na indústria. Aparentemente, assim, olhando de forma superficial, parece que você não seria um empresário. Da onde surgiu essa questão do empreendedorismo? Então, na realidade, Renato, quando eu era mais novo, né, a minha família, como você bem sabe, ela trabalha no ramo de cantinas, aqui em Guaratinguetá, iniciou e quase toda a família trabalhou nesse projeto. Era um projeto de uma tia, né, que se tornou realidade e empregou quase a família inteira. Perfeito. Quase todos os membros da família, né? E nesse período, desde garoto, eu já trabalhava em várias cantinas aqui em Guará, em várias escolas. Eu acho que eu sou o tio da cantina aqui de várias escolas. Instituto, Fênix, Nogueira da Gama, Américo Alves em Aparecida, Albert Einstein, Objetivo. Eu trabalhei em todas essas cantinas. Então, aí foi bacana, porque você conhece muita gente, desde novo. Né? Com 14 anos, 16 anos, eu conhecia muita gente de Guará. Né? E ao decorrer disso aí que eu fui ser militar. E pós-militar, eu comecei a pleitear as empresas. Certo. Né? Não trabalhei só na Libre, na Hyundai. Trabalhei na Vilares, né? Trabalhei na Montique, trabalhei em outras empresas, desde pequenas, né? Eu trabalhei na Danone, também aqui em Guará. E com cada uma você vai aprendendo uma situação. Por exemplo, quando você pega uma empresa como a Liber, que é uma empresa de processo, mas que é coisa mais bruta, e de repente você pega uma Danone, por exemplo, que é processo de produto alimentício, são situações totalmente diferentes. Certo. Entendeu? Mas são processos. Mas você sempre trabalhou com solda ou não? Não. Você trabalhou em vários departamentos, em várias frentes. Com solda foi assim, quando fechou a unidade Danone aqui em Guará, um primo meu falou assim, ele era encarregado da Danone, e ele pegou e falou assim, poxa, eu peguei uma fábrica de bloco e queria que você fosse encarregado meu lá. Certo. Vamos para lá trabalhar, coisa e tal, e assim, muito pouco recurso, coisa e tal, e fome, aquela luta diária, trabalho assim, bem árduo mesmo, né? E quando eu estava lá, nessa época, passou um rapaz fazendo panfletagem do Senai, né? E aí ele panfletou lá, daí tava lá, curso de mecânica, solda, tudo essas coisas aí. E aí eu levei aquilo para casa e tal. Eu tinha um valor naquela época guardado, do acerto da Danone e tal, e fiquei com aquilo dali e falei, pô, vou investir nisso aí. E aí eu fui, paguei, no dia seguinte falei pro meu primo, falei, pô, vou encabeçar um curso aqui de mecânica por tantos meses, todo dia à noite em Lorena, né? E aí um amigo meu também que era líder lá na Danone encabeçou, então a gente ia de fusquinha, segunda a sexta ele tinha um fusquinha, eu rachava o petróleo com ele e a gente ia fazer lá o mecânica. No meio do curso de mecânica surgiu a oportunidade da solda, que era sábado e domingo, o dia todo. Entendi. Aí cabecei já os 7 dias, com o que sobrava, com o que sobrou, eu fui e paguei esse curso. Você trabalhava de manhã e à tarde no Cuprimo ou não? Sim. Você trabalhava de manhã e à tarde na fábrica de bloco? Isso. À noite estudava e sábado e domingo o curso de solda. Entendeu? O curso de solda. E aqui vai um recado, pessoal. Aqui vai um recado. Que eu acho que eu preciso falar isso, primo. Eu preciso até desabafar, porque assim, eu vou ser muito sincero para você, eu já falei em outros episódios aqui. A minha jornada de trabalho, pelo menos no começo da semana, às vezes estende aí para 14, 15 horas de trabalho. Certo. Hoje mesmo. Hoje eu comecei, era 6 e pouquinho. Eu falo que eu comecei 6 e pouquinho porque eu não tô podendo malhar. Eu tô num pré-operatório aí, então não tô podendo malhar. Só que o meu dia mesmo começa às 5 horas da manhã. Então, às vezes, começa às 5 da manhã e acaba no final do podcast aqui, a gente termina de ajeitar as coisas e vai embora. Então, finaliza aí pelas 9 horas da noite. E a gente trabalha bastante. Porque eu sei que lá na frente a gente vai trabalhar menos. Sim. E é assim que acontece a vida. Exatamente. Então, assim, não tem atalho, pessoal. A gente fala que, muitas vezes eu falo que a gente não precisa trabalhar muito, a gente precisa trabalhar certo. Certo. Então, assim, hoje,
hoje, no meu atual cenário, eu trabalho muito e trabalho certo. Então eu trabalho certo trabalhando muito. Veja que se eu trabalho certo, eu consigo produzir muito, e eu ainda assim me esforço demais, ou seja, trabalho demais, eu consigo produzir aí uma coisa absurda por dia. Uhum. Porque no começo é assim. Sim. Não tem atalho, cara Não pálida. tem, jamais. Não tem atalho. Nunca terá. Que top. Atalho, Quanto não. tempo você ficou assim? Assim, eu fiquei pelo menos uns 5 anos. Putz. Pelo menos uns 5 anos. Até engatar. Daí, nesse período, eu prestei um concurso público para a área de serralheiro numa unidade aqui de Guará da prefeitura. E passei em primeiro lugar. Legal. Né? E Então você foi funcionário público? fui por um ano. Aí você... Um ano. O que aconteceu? Foi quando eu fui para Liber. Eu desisti. Uau! E fui para Liber. E eu lembro como se fosse hoje. Porque, pô, você meio que novo ainda, né? E não que eu esteja velho, tá? Eu considero muito novão ainda. É que a gente vai falando e às vezes as pessoas falam assim, pô, quantos anos você tem para vivenciar tantas coisas em tão pouco tempo, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, isso aqui não é o que eu quero, né? Ter só esse fixo, sim. É seguro, beleza, tá tudo certo, mas não é o que não era. E aí eu lembro que quando... Essa inquietação aí, ela já é uma grandíssima característica do empreendedor, do empreendedorismo, de ser inquieto, né? De não se contentar. Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei no RH dessa empresa pública daqui de Guará, eu lembro que a mocinha virou para mim e falou assim, eu queria pedir desligamento. Ela falou assim, não... Eu lembro assim, como eu faço para pedir desligamento? Ela falou assim, para quem que seria? Porque eu era já o serralheiro, mas que dominava toda aquela área ali, e as pessoas que eram chefe de mim ali, e hoje eu encontro inclusive com um diretor, que hoje ele é um diretorzaço aqui em Guará, da área pública, e eu encontro com ele às vezes nos lugares que a gente frequenta, e ele sempre fala, pô, eu sabia que... entendeu? E é bacana quando você encontra o cara, total. Fala isso aí, te bate, tem esse reconhecimento. Ele fala assim, eu já vi desde quando entrou. E daí essa mocinha na época, ela falou assim, pra quem seria? Eu falei, pra mim mesmo. Ela falou assim, eu posso saber o motivo? Eu falei assim, eu fui chamado para trabalhar na Liber. Daí ela falou assim, tá, então eu vou fazer a papelada para você. Porque a diferença ali... Em termos de salário, já era gigantesca, né? Para aquilo dali. Sim. E o período da Liber foi um puta de um aprendizado, né? Eu tinha vontade? Realizei a vontade de trabalhar? Realizei. Estou aqui por conta dessa trajetória. Exatamente, toda, né? Entendeu? É muito louco. Assim, seria hipocrisia da minha parte dizer que se eu não voltasse ao passado, se eu pudesse ter a opção de voltar ao passado, seria hipocrisia eu afirmar para você que eu não faria muitas coisas diferentes. É óbvio que eu faria. Eu não tomaria vários caminhos que eu tomei e me machuquei. É claro que eu faria. Só que foi cada tropeço desse que fez eu ser quem eu sou hoje. Então, assim... também seria imprudente eu dizer que eu faria diferente, porque, poxa vida, eu gosto tanto de quem eu me tornei hoje, que como que eu evitaria tanta coisa? Não é que a gente é uma pessoa estável, entendeu, Renato? Não é isso. E a gente também não quer causar uma instabilidade na nossa vida, jamais. Né? Eu acho super bacana. Minha esposa está 24 anos na mesma empresa. Uau! Entendeu? Eu ainda brinco com ela, falo assim, na atual conjuntura você vai aposentar eu, não? Sim, total, certeza. Você entendeu? Mas tá tudo certo, entendeu? É o que eu escolhi, mas é o que eu tenho fascínio. Caramba, 24 anos. Entendeu? 24 anos na mesma empresa. Entendeu? Entendi. Vamos fazer 27 anos juntos esse ano. Puxa. Estamos aí rompendo alguns números aí. Você sabe que você disse uma coisa no comecinho,
Você disse que você teve uma sociedade e não deu certo. Sim. Não precisa entrar em detalhes, eu nem quero saber também os detalhes, mas não deu certo por dificuldade de relacionamento, ou por pensarem diferente, ou não, foi por... Só isso que eu quero saber. Renato, Se foi como que eu colocaria de uma forma amistosa, tranquila? Não vou falar para você, porque depois quando teve o rompimento dessa sociedade, muitos perguntaram para mim, sociedade dá certo? Então, é aí que eu quero chegar, porque você fez outra. Por exemplo, o tio da minha família, que mais prosperou, né, que mais fez riqueza, Tá. ele foi sócio. Entendeu? E pra mim era um puta de um tiozão, aquele tiozão cinzão, pá, você tomar a benção, beijar na mão e tudo, sabe? Cara, e eu olhava pra ele e falei assim, pô, então, quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, pô, meu tio deu certo. Acabou a sociedade a partir do momento que ele faleceu. Tá. E prosperou e muito, entendeu? Meu tio, poxa, né? A minha não deu certo. Estou 1 a 8 anos que está dando certo. Entendeu? Mas você saiu de uma sociedade e entrou em outra porque você acreditava? Como Essa sociedade são o que aconteceu, o que acontece. São filosofias que às vezes você tem dentro de você e que você não aceita. Por exemplo, a gente vive num mundo hoje onde tudo pode se comprar. Tá, peguei, show. Né? Ok. Mas é integridade. Você venderia a sua? Não. Eu também não vendo a minha. Entendi. Entendeu? Então chegou um momento que teve essa oferta. Entendi. Entendi. A minha resposta foi não. Entendi. E por que você abriu a Bradock sozinho? Sozinho. E aí o que acontece? Já falando da sociedade, dando até a continuidade. Sim. E aí muitos perguntam assim, cara, mas e agora? Por que é Bradock Rico? Por que é isso? E como que aconteceu? Cara, eu saí de uma sociedade onde tinha um investimento, né? Era uma empresa que na época estava já prestando trabalho para uma grande empresa aqui de Guará, entendeu? De nome, uma empresa de anos aqui na cidade, muito forte na cidade. E por conta dessa compra de integridade que eu rompi, eu saí na época com uma dívida, né? E que não era pequena. Sim. E eu falei assim, cara, e agora? Eu volto para a Liber? É doído. Mas daí eu falei para mim, cara, eu volto para a Liber só se um dia for para ser prestador de serviço da Liber. Boa. Entendeu? E hoje é uma das coisas que eu me orgulho muito. Eu sou prestador de serviço da Liber hoje. Né? E aí o que acontece? Então hoje você trabalha CNPJ com CNPJ, né, meu irmão? Exatamente. Hoje é empresa com empresa, é de igual para igual. Aí a forma de você pensar em todo esse processo é diferente, né? Acho que até porque você tem gente... veja que você hoje deve atuar dentro da Liber com funcionários seus. Sim. Olha que legal. Sim. Que maneiro. E o mais bacana, porque tipo assim, eu tenho relação de amizade com muitas pessoas lá, muitas pessoas próximas, inclusive do setor que eu trabalhei, pessoal. E é bacana quando o cara, você encontra com ele na rua, um amigo desse, ele fala assim, pô, eu vi o rapazinho seu lá com a camisa da Bradock Rico lá, pô, vocês estão lá no setor tal, não sei o quê, pô, tá ficando legal, pá, bacana. É o máximo, né, cara, você poder chegar, viver uma trajetória, né, foram alguns anos aí de muita luta e, de repente, estopar com isso. Mas você perguntou da sociedade, eu voltei para a garagem da minha casa. Ali nasceu a Bradock. Na garagem da minha casa, onde tem vaga para 2 carros, né? Ali nasceu a Bradock. E, pô, Bradock, e aí, como é que você nasceu? Se você estava quebrado, né? Sem dinheiro, com dívida, como que começou, né? Minha mãe brigou no meu aniversário e falou assim, filho, queria te dar um presente. Qual o número da bermuda que você veste, com isso tal? Tô indo na Riachuelo e vou comprar essa bermuda, vou te levar aí. Eu falei, mãe, você tá com dinheiro?
Ela falou assim, não muito. Eu falei assim, você está vendendo uma máquina de solda na loja tal, custa R$ 450, parcela até em 6 vezes, a senhora tem condição de tirar essa máquina para mim? Ela falou assim, me fala que eu vou lá agora. Você me pega aqui? Eu falei, demorou, vamos lá. Comprou essa máquina de solda. Passou ali uma semana, veio um rapaz, amigo meu, estava montando uma loja de açaí para ele, no Alto das Almas aqui, açaí top dele. E ele precisava fazer os pés das mesas para ele fazer, ele mesmo ia fazer a mesa e tal. E ele falou assim, cara, não tem mais nada, secou tudo, já investi tudo, coisa e tal, porém eu tenho limite de crédito no meu cartão. Você não está precisando de ferro aí, não está precisando de nada, e você faz essas mesas para mim e tal, eu preciso de uma lixadeira. Em tal lugar está tanto, parcela até em 6 vezes. Comecei daí, Renato. Acredito. Uma lixadeira e uma máquina de solda. Cara, dali eu fui comprando outras ferramentas, né? Fui desenvolvendo, eu fiquei 5 anos na garagem da minha casa. 5 anos na garagem da minha casa. Eu tenho 3 vizinhos que são policiais, né? E um chegava de plantão, ele era da Rota em São Paulo, e ele chegava de manhã, tomava um café comigo na serralheria na garagem de casa e ia dormir. Nunca me falaram nada, nunca me questionaram do barulho que eu fazia, de nada. Para eles estava tudo certo, estava tudo legal. O fato de eu ter meu negócio ali, acabava cuidando da rua e estava tudo bacana, estava tudo, para eles estava sensacional. E um belo dia, a casa de frente com a minha, ela era uma casa de locação. Aí mudou uma senhora e essa senhora passou um tempo, ela começou a me trucar, toda hora ela questionava do barulho e tal. E aí chegou um dia, rapaz, que um amigo meu, que também trabalhava na Liber, falou assim, pô, tô com um problema no portão da minha casa, você não poderia dar uma olhada e tal, não sei o que. Mas agendou, fui na casa dele, à noite, esses horários que a gente faz, virava lá, que nem você falou, 12, 14 horas, não tinha tempo ruim. Faz parte, né? E faz parte. E aí ele me ele me recebeu, tal, olhei o problema do portão dele, e de repente ele falou assim, pô, vamos ali no galpão do lado te mostrar um negócio. Aí fui lá, um galpão bacana, tem água, me mostrou um triciclo que ele tinha, começou a falar do triciclo e tal. E eu vi que só tinha o triciclo, um caminhãozinho que estava guardado. Na saída eu perguntei, vi que estava limpo o galpão. Aí eu falei para ele assim, pô, esse galpão aqui? Ah, tá aí, é para alugar. Eu falei, para alugar? Não perguntei valor, nada, fui embora para casa. Cara, sonhei com o galpão. Falei, cara, lá vai ser a Bradock. E dormi com aquilo. No dia seguinte eu acordei, a mulher estava na porta da casa dela e já estava falando com o meu funcionário ali. Eu tinha um funcionário, eu era MEI, tinha um funcionário, e falando com ele e tal. E eu falei, cara, o que está acontecendo agora? Ela falou, eu fui, entrei para dentro de casa, liguei para esse amigo meu. E aí ele falou assim, pô, minha esposa falou que você esteve aqui mesmo. Eu já tinha ido lá, para querer saber o valor. Aí ele falou assim, pô, vem aqui à noite para conversar comigo, com esse eu esperei. Renato, fechei com ele, 6 horas da manhã, nenhum vizinho meu viu eu sair de casa. O fornecedor de material hoje meu, que eu mais compro, né, que eu mais consumo o produto dele para transformar em nossa empresa, ele, ou proprietário, parou o caminhão da empresa dele na porta da minha casa. Ele é um mentor meu, um cara sensacional, que eu tenho um carinho muito especial por ele. E ninguém viu eu mudar. Pessoas da minha rua só foram saber meses depois que eu não trabalhava mais ali. E aí eu fiquei pensando, né? Cara, tem coisas que alguns não acreditam, mas eu acredito. Foi Deus que botou aquela mulher ali, porque no dia seguinte ela também mudou, devendo 8 meses de aluguel, 8 meses de água e 8 meses de luz. E aí eu olho toda vez que eu conto, como eu estou contando agora para você, eu falo assim, cara, o que acontece? Já tinha dado 5 anos, não era mais para você estar ali. Não. Você entendeu? E eu falei assim, tudo tem um propósito, e não é à toa. Cara, no dia seguinte passei o meu final de semana pintando ponto, pá, e quando eu coloquei minha logo
e, né, que faz, o cara veio, adesivou, e eu ajudei o cara a adesivar, e passamos ali à noite, fui sair, era 4 horas da manhã, e a esposa ligando, onde você tá? Eu falei, tô aqui, realizando o meu sonho, feliz da vida, entendeu? Felizaço, demais. Feliz, assim, de você falar assim, pô, será que eu mereço tudo isso, né? Porque por mais que para muitos vai parecer pouco, pra gente, cara, por menor que seja a conquista, cara, acho que é demais, cara. E eu falava assim, pô, vai dar certo. E acordava e essa pegada que você falou. É 5 horas da manhã, é 6 horas, é 10 horas da noite atendendo o cliente, fazendo o melhor com a condição que a gente tem. Entendeu? Esse era o propósito. E continua sendo, né? Mas ele era, assim, uma vertente muitíssimo grande quando eu estava naquele percurso ali sozinho, né? Eu acho que por isso acabou desencadeando o Braddock para os 4 cantos, né? E aí, nesse percurso, 3 anos já nesse galpão, surge a questão da... Já eu e o Rico, a gente trabalhou na Hyundai, a gente trabalhou na Liber junto, trabalhou na Hyundai, e na Hyundai a gente se aproximou demais, porque as mesmas pelejas eram juntas, tipo assim, acordar 4 horas da manhã, pegar ônibus 4h30 na beira da Dutra, viajar até Itatiaia, chegar às 7 horas, e a minha esposa, que a dele, revezava uma semana de pegar a gente em frente à antiga Danone. Ela revezava a gente com crianças pequenas no carro. Nesse período que eu conheci a figura do Rico e ele conheceu a figura do Braddock, né? Em vários momentos, em várias situações de vida, de família, de amizade, de trabalho, né? E ali a gente já falou assim, pô, falava muito da questão da serralheria, a gente não deixou de fazer esses trabalhos, a gente fazia nas horas que a gente podia. E aí ele também estabeleceu a empresa dele. E nesse período, mão de obra muito complicado, tempo para você qualificar muito curto e trabalho aparecendo assim sempre, né? E aí eu peguei, lancei para ele. Inclusive eu já estava com 2 colaboradores dele que eu chamei para trabalhar comigo, porque ele estava com uma dificuldade. E aí ele ficou com um lá muito bom, que eu que apresentei para ele na época também, quando ele estava com um trabalho maior, estava fazendo um trabalho no litoral e precisava de mão de obra. E aí um belo dia eu peguei e falei assim, cara, o dele era um galpão menor. Falei, por que você não larga isso aí e vem para cá? Pô, tá complicado, sozinho, muita coisa para minha cabeça, entendeu? Tá difícil gerir tudo isso aí. Vamos dividir isso aí, entendeu? Renato, uma coisa assim que é muito importante, cara. 100% é bom? É bom. Mas você não pode perder a vida por conta dele. Tá careca hoje porque você raspou, pô. Né? Eu tô com um negócio lançado aí com a galera aí que falaram que se eu não ficar careca por raspar igual você, eles vão cair naturalmente. Mas enfim, cara, ele veio, pô, e veio num momento que é onde eu falo pra você, pô, como que Deus não existe? Cara, a gente se associou, a gente fazia já muitos trabalhos em empresas, não aqui em Guará, fora de Guará, juntos, né? Sempre pregava, vamos lá, vamos fazer. Fazia montagem industrial aqui, né? Outros estados, inclusive. E vamos fazer, associando. Mas antes de eu ligar para ele para associar, eu estava fechando meu primeiro trabalho com a Liber. Certo. Entendeu? E era um trabalho para 2 anos. Era para reformar. É algo assim que foge até um pouco do contexto da serralheria em si. Né? Era o Braddock voltando para suas vertentes. Né? Era para reformar 2 escavadeiras. Eles tinham 2 escavadeiras e estavam com uma falta de mão de obra para esse setor para reformar. E aí, mas não era mecânico, era... reformar a parte de solda, corte. São máquinas que estão um bagaço. Continuava na solda, né? Que estão um bagaço e tem que voltar,
é um Fusca que vai virar uma Ferrari novamente. Entendeu? E aí, e engraçado que essas máquinas, elas entraram nesse primeiro orçamento que a gente fez, foi aprovado e tal. E aí vamos ficar sócio. Ficamos sócio. 2 semanas depois, eu estava numa sala de cirurgia. Por quê? Eu tive uma obstrução intestinal. Quanto tempo você ficou parado? 45 dias. Quem que segurou a bronca? O Rico. Tá que pariu, cara. É isso. É isso. Você entendeu? É isso. Assim, é foda. Não, é isso. Desculpa é isso, a expressão, mas Não, é isso, cara. Se eu não falar pra você que é foda, é foda. Se eu não falar pra você que não é por Deus, é por quê, então? É por quê? Entendeu? Pelo menos da minha fé, é. Que incrível. Você entendeu? Então, quando as pessoas perguntam, a sociedade dá certo? Cara, vai tudo do estilo que você impõe em sua sociedade. Se você monta uma sociedade e você coloca acima de tudo o dinheiro, muito provavelmente não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque sociedade, muitos falam aí, a sociedade é como casamento, você casa, coisa e tal. Não vou falar que seja um casamento, porque o rico não dorme comigo. Entendeu? Mas, cara, as cumplicidades, as coisas que se completam no que eu sou exagerado e ele é ameno, coisa e tal, é isso que faz o negócio dar certo. É isso que faz ser recíproco, entendeu? Ser verdadeiro, entendeu? Em tudo. Pô, quantos problemas já não passamos junto? Muitas dificuldades. Falar para você que Braddock Rico é um mar que hoje, por estar sendo bem falado na cidade de Guaratinguetá e cidades vizinhas, que a gente não tem problemas. A gente tem, entendeu? E a gente acorda às 5 horas da manhã e dorme depois das 10, justamente para solucionar eles. Ontem ainda estava conversando com uma amiga engenheira. Você ainda está no operacional, ou não? Hoje, eu estou retornando para o operacional. Retornando para o operacional. Olha que coisa louca. Por quê? Porque eu estou predestinado a formar novas equipes. Entendi. Top. Entendeu? É um bom propósito. E... É por um bom propósito. Por um ótimo propósito. Porque eu estou com outras ideias, né? Por exemplo, ideias novas que estão surgindo em expansão. Você ter um processo nosso, 100% nosso. Entendeu? Braddock Rico Serralheria. Portão é assim, assim, se assado. Entendeu? É daqui. É justamente de você chegar. Qual que é o propósito maior hoje, Renato? É você olhar e de repente você falar assim, primo, puta, aquele portão lá foi meu primo que fez. Eu já escutei isso bastante aqui, sabia? Eu acredito nisso. E é muito da hora. Foi muito gostoso uma vez que estávamos no... Não vou falar o lugar ainda. Eu já até imagino. Você queimou a partida. Poxa vida. Mas vamos lá. Eu imagino porque a pessoa mandou de lá e escreveu assim, foi meu primo que fez. Poxa vida. Mas vamos lá, não vou estragar. É que na verdade a gente estava lá e a Mayara, ela viu o trabalho, né? Falou assim, puta, que bonito isso daqui. Chamou o Cláudio e falou, ô Cláudio, que portão incrível. Aí foi o Braddock. Aí o Braddock? Meu primo. Ah, é? É. Aí depois a gente foi lá pro fundo. Aí eu acho que tinha um coberto. Cláudio... Qual Cláudio? Rockland. Eu queimei a largada, não foi você. Eu imaginei outro local. A gente tava Cláudio lá no fundo, daí depois, num outro dia. Tinha uma cobertura lá. Aí a Mayara tinha acabado de comprar uma tenda e que deu uma meleca na tenda. Puta, aquelas... Nossa, quebrou logo na segunda vez que a gente foi usar. E a gente chegou lá e viu a tenda. Ela falou assim, nossa, a gente precisa de uma tenda dessa. Cláudio, onde você comprou? Foi o Braddock, não acredito. Cara, o Cláudio é assim, uma pessoa... Quem que você achou que era?
Rapaz, eu jurava que você ia falar CDG. CDG também. Porque do CDG, Sim. quando teve a Sim, eu me inauguração, lembro que foi um pool na e tal, estrutura vocês estiveram incrível lá, Aham. e aí a Mayara fez o vídeo, tal, e ela foi e me marcou e Foi. pá. Cara, e é Não, legal, mas porque esse dia eu até também. falo Mas é que o dessa... Cláudio teve uma. É que na CDG a gente ficou super feliz, porque tá a Fernandinha até, Tá, puta, galera. foi o Vicente, ananá. Mas o Cláudio foi o espanto. O espanto não do produto ser bom e você ter feito, mas o espanto dela ter gostado e ter sido o primo quem fez. Então aquele carinho, aquela Conciliar e junção você de. olhar. Foi incrível. Mas eu falo, eu não sei qual dessa questão da ligação da Mayara, né? Ontem eu ia falar de uma pessoa aqui, de uma engenheira, Aham. que eu ia falar, e o nome da Mayara saiu nessa conversa ontem. Olha só pra você ver. E a gente tava falando porque Aposto que foi bom. essa relação afetiva que eu tenho com a Mayara. Porque, ó, não vou entregar a minha idade, tá, gente? A Mayara me chama de tio, É isso mesmo. Tio entendeu? Vicente. E a mãe dela é minha prima. Olha que louco. Mas eu peguei a Mayara no colo, pra quem não sabe. E aí a Mayara já me tomou, pensa. Entendeu? E nada melhor do que uma pessoa vir tomar uma benção, porque quando você retribui, essa pessoa é abençoada. E a Mayara é uma pessoa abençoada. Nós sabemos muito disso. Então eu acho que tem, por trás de tudo isso aí, tem essa coisa que fermenta essas duas aulas, tanto a minha quanto a dela. Nesse sentido. Sempre tive. Cara, a Mayara fez um dos meus sonhos, né? Ela teve à frente de um dos meus sonhos. Minha filha, quando fez 3 anos de idade, a gente, né, pensava naquela festa, né? Mas não era uma festa que tinha que ter aquele glamour, não era nada disso. Era uma festa que eu queria estar todas as famílias lá. Tá. E quando a gente fala todas as famílias, né? Dos dois lados, né? Dos dois lados. Sim. Pai e mãe, né? Cara, e a Mayara, naquela época, né? Aniversário da Lívia, minha princesa, perguntou aonde que eu ia vir essa hora desse jeito aqui, na hora de sair de casa. Eu falei, fica tranquilo. Você vai ver o papai depois. Aí eu falei assim, ó, precisava disso pra festa. A gente encomendou tudo a certo que a gente na época. Tava tratando com a Tânia, a Mayara sumiu. Cara, quando eu chego na festa, a Mayara tava lá. Mayara conduziu a festa. Entendeu? E tudo esse carinho. Entendeu? Por esse carinho que eu acho fantástico. Então, assim, essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, Renato, que, cara, não vai passar uma borracha lá e vai apagar. Jamais. Vou contar uma história aqui para vocês que estão assistindo. Há uns 2 meses atrás, eu tava tendo uma manhã normal. Puxa, já fez 2 meses? Mais ou menos. Que isso, cara. Eu tava tendo uma manhã normal e o telefone tocou e eu só falo com a Mayara de vídeo. Eu não falo com a Mayara de ligação. E quando o telefone tocou, eu vi que ela tava ligando direto, eu falei, alguma coisa aconteceu. Seria um espanto, né? Se você Ela só me faz liga, de vídeo, ela só de vídeo. Ela me ligou, aí eu já atendi, oi. Já até atendi diferente, porque eu já me coloquei em guarda. Em guarda. Aí ela, eu bati o carro. Deu aonde você tá? Aí ela, na Dutra. Deu na Dutra? Qual a altura dela? Tô aqui perto da Uzefaz. Aí eu desliguei o telefone. Falei, tô chegando. O meu carro, ele, dentro da cidade, não falo isso com orgulho, tá, pessoal? Mas dentro da cidade, ele demora, andando assim na velocidade dentro de bairro, né, 30, 40 km por hora, ele demora uns 2,5 km mais ou menos para apitar, para parar de apitar que eu tô sem cinto. Por que eu sei isso? Porque às vezes, displicente, às vezes eu vou até a academia, e às vezes eu vou na academia às 6 horas da manhã, então eu levanto, às 5h40 eu tô saindo de casa, aí às vezes eu acabo não colocando cinto, porque eu não saio de dentro do bairro praticamente, de forma displicente, não tô justificando nada. Mas ele demora 2,5 km mais ou menos para parar de apitar. Eu peguei o carro aqui no estacionamento, do lado do escritório, e saí correndo, apavorado. Ora bolas, a minha esposa bateu o carro na Dutra.
Eu falei, na Dutra não é normal, não é coisa normal. Não é coisa normal. Eu fiquei desesperado. Eu desci, a gente tá no 8º andar, eu desci na escada, porque eu descia pulando de Você meio... tava aqui. Tava aqui. Eu desci pulando de meio em meio, porque a cada andar tem 2 lances de escada. Sim. Conheço então eu desci pulando. Porque eu não queria ficar dentro do elevador. Eu queria agilidade. O elevador não estava no andar, então eu desci correndo, pulando. Fui correndo até o carro, peguei o carro, liguei o carro. Quando eu cheguei aonde vocês estavam, o carro estava apitando ainda, porque eu estava sem cinto. Já descobriram. Porque eu estava sem cinto. Olha só. Por que aonde vocês estavam, pessoal? Porque quando eu cheguei lá, a Maiara, minha esposa, que é prima do Sente, aliás, que depois de toda essa história que vocês entenderam, tinha batido o carro no Sente. Quando eu passei ali pelo radar, porque tem um radar antes de chegar aonde vocês estavam, 1 quilômetro mais ou menos de onde vocês estavam. Quando eu tava chegando no radar, tava congestionado. Eu falei, puta que pariu, congestionou o trânsito, então o negócio foi feio. Aí eu joguei no acostamento e rebentei. A minha sorte, aí entra a questão de Deus, porque ninguém estava no acostamento, ninguém estava entrando na Dutra ou saindo da Dutra, porque eu estava cego. Então, quando eu vi o congestionamento, eu falei, lascou muito. Joguei no acostamento e continuei com o pé lá embaixo, porque eu queria chegar para ver. Nem sei se eu fui multado naquele radar ou não, vou descobrir. Aí eu vi o carro da Maiara encostado no acostamento e eu descobri que o congestionamento não era por conta de vocês. Descobri depois que o congestionamento era, inclusive, o motivo de ter acontecido o acidente. E aí eu vi você, eu falei, meu Deus. E a gente enfrentou aquilo tudo. Que a gente vivencia, né, na vida da gente. Né, pra você ver, quando eu falo, né, para algumas pessoas, né, eu imediato, você vê, aconteceu todo esse cenário, pra você ver como que é a cabeça da gente, como funciona, né, em pensar em família. Você teve todo esse processo, desde o momento que você foi avisado, e o processo meu já era o reverso, não avisar ninguém. Por quê? Enquanto não me visse. Eu acho que eu desmaiei em algum momento, né? Outros falam que é um branco, não, um lapso. Uma proteção do cérebro da gente para não ficar trauma, alguma coisa assim. Porque apaga, né? Eu lembro assim, frenagem, pisca-alerta, retrovisor bateu, pum, foi muito rápido. Lembro disso. Depois, que como o meu banco quebrou e eu parei atrás, eu lembro de eu respirando muito forte e procurando o meu celular que estava no banco. Eu entro no carro e coloco o celular do lado, do banco do lado. Eu procurando o celular, ele estava atrás, assim, caído. Dali eu liguei para quem? Valendo $1. Para minha esposa, para minha mãe, pro meu pai. Eu vou falar pro Rico. Pro Rico. E aí ele não atendeu, cara. Nisso, um cara colou do lado, tenta ligar o carro e sair, coisa e tal, pá. E eu olhando, porque a sensação que eu tava imobilizado. Aí eu comecei a ver se eu não tava perfurado, mas isso é de militar, tá? Pra quem já foi militar. Sabe o que você tá falando. Comecei a olhar, tava ok. Coloquei minha mão no volante, voltei, liguei o carro e saí arrastando aquilo, tá direito. Saí do carro, bati uma foto, mandei para o Rico. Para quem não sabe, parça, seguinte, bati o carro, estou próximo ao Zé Faz, naquele viaduto que a gente fez todo o corrimão dele. Mas eu tô bem, assim, assado, mas eu vou precisar da sua ajuda. E aí eu viro, a Maiara ela também estava de costa e já tinha 3 policiais federais ali. Por isso que eu acho que eu dei um apagão. E aí quando ela vira, meu primo, e me olha e fala, tio, e ela vem correndo. Para quem não sabe, a Maiara treina todo dia
tem um físico excelente e dá inveja a muitas mulheres aí. E ela veio, me pulou, me abraçou e começou a perguntar. E ela achava que as minhas crianças estavam no carro. E eu falei, não, tá tudo certo. E olhando para ela e perguntando e tal. Nem tanto que quando você chegou, o meu intuito maior era de você. Né? Vários momentos ali, eu acho que eu falei para você que cuida dela. Bem precioso. E é o seu bem precioso. É sua rainha, né? Não tem inquestionável. Isso aí é algo... E aí, rapaz, eu saí de lá depois de tudo aquilo, né? Nossa família chegou ali, chegou minha prima Tânia, chegou o Alex, nosso primo, e que cada um foi pro seu canto. Quando eu cheguei lá aonde o carro tinha que levar, eu bati uma foto minha de lá do saguão, mandei as fotos do acidente para minha esposa. Falei assim, ó, aconteceu isso, 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 mas já estou aqui, estou bem, não aconteceu nada. Aconteceu isso, isso, isso e isso. A Mayara também tá bem, não aconteceu nada com ela. Lógico que no dia seguinte, gente, para quem não sabe, a gente não conseguia nem levantar. Sim. Né? Eu não queria nem passar isso para Mayara, mas eu tava imobilizado. E ela acabou tendo que ir até para o hospital, que ela mandou uma mensagem de mim de lá. E rapaz, mas você vê como que é, né? Essa coisa maluca do ser humano. Entre o amor, o carinho, essa questão do sentimento que a gente tem para as pessoas que estão junto com a gente na nossa caminhada. Né? A gente veio lá, puxando lá de trás, coisa e tal, mas essas pessoas fazem parte de tudo isso. Elas estão nesse processo, elas estão embarcadas nesse trem com a gente, entendeu? E ela vai estar ali até ele apitar e chegar no seu destino final, entendeu? Então isso é algo assim que você fala assim, pô, daí depois disso passei para minha irmã, uma irmã minha que eu sou mais próximo, e aí falei para ela, prepara a mãe, porque eu vou falar com a mãe, mas tá tudo certo, mas ela vai saber de alguém, então que ela saiba de mim e tá tudo certo. Eu tava falando isso ontem, né? Com uma amiga nossa. Você falou muita coisa e tem uma frase que eu carrego dentro de mim e eu tenho replicado muito ela. E eu não tenho como não exteriorizar ela para você e de repente significar ou dar significância a toda essa jornada de luta que você contou pra gente. Sim. Mar Manso nunca fez bom marinheiro. Jamais. Jamais. Se o mar tá manso, irmão, qualquer um navega. Agora, para você aprender a segurar um navio e se destacar naquilo que você faz, o mar precisa estar tempestuoso. Sim. Você precisa enfrentar desafios. E eu acho que é isso tudo que você falou, cara. É isso aí. Você falou uma coisa lá no comecinho e agora eu vou te perguntar. Tem uma frase, outra frase que muitos replicam aí também na internet, que fala que aves só voam com aves da mesma plumagem. Você disse assim que antes você chegava e o pessoal, depois de você se tornar militar, e dissipou um pouquinho a turma. Você acredita nessa frase? Eu acredito em partes. Me conta por que em partes. Eu acho que devido ao atual momento, hoje, que a gente vive, a gente tem como voar com aves das mesmas plumagens, mas tem como a gente voar em bando também com outras aves. Entendeu? Entendi. Isso é muito importante, porque eu hoje, no meu meio de relacionamento, porque isso está muito envolvido com relacionamento. Entendeu, Renato? E da mesma forma que a gente está aqui hoje, tomando esse café, batendo esse bate-papo legal, entendeu? Eu tenho comigo de poder encontrar com o meu tio Zé Maria, que você conhece, e tá ali na esquina, na padaria que ele gosta, de trocar uma ideia com ele, e de sair dali e de repente encontrar com um amigo
pode ser o Wagner, que me apelidou de Braddock, e na feira comer um pastel com ele. Isso, então, independe muito da situação. Agora, que para determinadas situações você vê que realmente essa questão da plumagem, as pessoas que não querem estar próximas de você, elas mesmas vão se repelir. Certo. Elas mesmas vão se repelir. Por si só. Não pelo Renato, pelo Braddock, pelo Rico, pela posição, ou se tem um fator aquisitivo maior, não. Independente disso. Né? Você falou do Cláudio, eu fiquei pensando, pô, que Cláudio? Pô, o Cláudio é um cara sensacional, entendeu? Sensacional. Né? Então, um forte abraço pro Cláudio quando ele assistir, né? Ter a oportunidade de assistir. É um grande amigo, preocupado comigo, entendeu? Isso é o mais importante. Relação de amizade das pessoas que são preocupadas com você, né? Eu acabei de falar com um amigo antes de vir aqui que mandou um forte abraço para você, que é o Luiz Felipe, mas que estava preocupado a partir do momento que eu falei que ia vir aqui ser entrevistado. E ele falou, pode dar tudo certo. Pô, é legal, cara. Acho que é muito massa você pegar e, pô, porque por mais que você... Beleza, eu entendo o que é a Braddock Rico. Aqui eu sei o que eu vou falar, eu sei o que é o Braddock Rico, o que é a Braddock Rico Serralheiro, né? Que até fala, pô, é Braddock Rico Serralheiro ou Serralheria? Depende, se você for chamar o Braddock, Serralheiro, o Rico, Serralheiro. Se você for falar a empresa, Serralheria. Então, isso está tudo certo. A gente que começou e estamos lá, nesse mar todo tempestuoso aí que você falou, mas quando vem uma palavra amiga, principalmente quando é do Cláudio, que nem coloca, pô, é sensacional essas pessoas que nos rodeiam e que nos querem bem. Então, quer andar com pessoas da mesma plumagem? Ande com essas. Integridade. Exatamente. Se quer andar, ande com essas. Entendeu? Boa. Que você pode ter certeza. No pior momento, elas não vão largar da sua mão. Não. Entendeu? Hoje em dia, esse mundo que a gente vive hoje, infelizmente, ele é do mundo que um quer comer o outro, um quer subir em cima do outro, né? E para mim tá tudo certo também, entendeu, Renato? Não concordo, mas tá tudo certo. Não discordo de quem usa dessas ferramentas aí. Se ele acha que essas que ele deve se armar e partir para a guerra dele, vai para a guerra dele e combata. Então, você falou de frase e eu ouvi uma num treinamento que eu estava semana retrasada. Cada um combate o combate que quer ser combatido. Uau. Entendeu? Então, escolha bem suas guerras. Boa. Então, são coisas que a gente vai vendo assim, será que essa guerra é minha? Será que eu devo entrar nela? Será que eu tenho as armas certas e suficientes? Você sabe que tem uma música que ela fez... Eu posso... Com medo de parecer romântico demais ou um pouco exagerado. Nós somos primos, tá tudo certo. Mas tem uma música que fala que mudou minha vida. Mudou minha vida. Legal. Por que ela mudou a minha vida? Eu estava no Canadá e eu não tinha intenção nenhuma de voltar. E eu ia malhar e eu malhava a uns 2 quilômetros mais ou menos de onde eu morava. Só que eu morava numa das avenidas mais movimentadas de Ottawa. E para eu chegar até a academia ou para eu retornar com o carro até a academia, era muito mais demorado do que se eu fosse andando. Então, por vezes eu ia andando. A maioria das vezes eu ia andando, porque era mais rápido até. E eu ia escutando música, né? Aí um dia eu saí do apartamento e eu tava um pouco aborrecido, tava sozinho lá do lado, um frio da peste. Mas fui. Aí eu comecei a escutar uma música que não tem nada, assim, não é que não tem nada a ver, é que ela não é ela não é reflexiva
a ponto do pessoal tocar e ficar refletindo. É uma música que você escuta pra curtir, pra tomar uma cerveja, pra dar risada ou pra curtir um momento, porque ela é agitada. Mas ela fez tanto sentido na minha vida naquele momento, mas tanto sentido que eu escutei e voltava e voltava e voltava. Eu não fui pra academia, eu fui andando até o final da avenida, eu voltei. Não tinha ido na academia, mas eu tinha voltado pro apartamento, decidido a voltar pro Brasil. Olha que louco. É uma música do Rapa. E num trecho, ela fala assim, eu não me lembro agora o nome, é Minha Alma. Ela fala assim, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também, eu não sei se é isso, mas ela fala alguma coisa assim, mas também te tiram a vida, te tomam a vida, se é você que está nessa prisão. Sim. Aí ela fala assim, no final do refrão ele fala, a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. A paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Então assim, eu te pergunto, que fica aqui a reflexão, qual é a paz que você não quer conservar porque você quer ser feliz? E qual é a guerra que você não precisa travar para ser feliz também? Então, às vezes, a gente busca tanta paz e não quer enfrentar uma batalha que a gente acaba não sendo feliz. E às vezes a gente quer tanta batalha para tentar buscar uma certa paz que a gente não tem e acaba não sendo feliz. Então, assim, aquilo me fez refletir tanto e fez com que eu voltasse para o Brasil, porque lá eu tinha paz. Lá eu tava sozinho, lá eu tava numa tranquilidade, ganhando super bem, numa tranquilidade. Mas não era a paz que eu queria conservar. Eu queria o mar tempestuoso. Eu queria mais, entendeu? E essa é a vida do empreendedor, né? Sim, sim. E quando a gente fala em paz, né? Que é lógico, a gente também quer ter o nosso sossego. Lógico. A gente quer ter o nosso momento tranquilo. Então esse é o momento de você saber escolher. Será que eu quero entrar nessa guerra? Será que essa guerra é para mim? Sim. Sim. Porque assim, quando você às vezes, né, para um combatente, por exemplo, para mim é uma batalha correr 10 quilômetros. Eu não corro. Então, se me colocar agora para correr, eu não vou chegar a 10 quilômetros. Vai ser uma tarefa difícil. Mas você falou aí que o colega, o seu amigo Wills, você falou que o cara corre 10 km por dia. Sim, aí. O Wagner corre 10, 12 km por dia. Para ele é fácil, para mim é uma batalha. Então, assim, veja, pessoal. Mas veja que para mim, por exemplo, eu caminho 100 km se for necessário. O Wagner não. Então, assim, você entendeu? quando você... então, por exemplo, é muito provável, o primo, que eu não consiga, que eu não tenha nem só físico, não só físico, mas também disposição psicológica mesmo, para enfrentar uma hora do seu trabalho, por exemplo, no meio de uma obra aí, desenvolvendo algum trabalho com o seu pessoal ou fazendo algum tipo de trabalho manual. E de repente você não tenha preparo psicológico para ficar uma hora trancado dentro de uma sala na frente do computador. Exato. Então, assim, cada um com o seu físico, e aí a gente retorna lá no comecinho. Que eu falei, trabalhar certo. Trabalhar certo. Então, se você trabalha certo de forma contínua, se você corre, por exemplo, se você quer chegar a 10 km, se você corre 1 km por dia, você vai conseguir correr 10 km de uma forma bem tranquila, de uma forma tranquila. E não vai ser mais uma batalha. Exatamente. O que é uma batalha para mim correr 10 km, para ele é diversão, é tranquilo. Diversão. Então, transforme o que seria uma batalha em diversão como? Treinando, fazendo todos os dias aquela coisa repetidamente. Porque vai se transformar em hábito, e quando se transforma em hábito? Falando aí em frase, né, uma que da época do meio militar ainda, né? Treinamento fácil, treinamento difícil, combate fácil. Treinamento difícil, combate fácil. Entendeu? Eu posto diariamente. E isso era direto, né? Você tava lá, né? Servir numa tropa aeromóvel, né? Hoje tinha vários helicópteros passando aí. Quando passa, a gente até arrepia, até hoje, né? O pelotão que eu pertencia vai para fazer 30 anos agora, né? Caramba. Inclusive tem uma moeda sendo confeccionada nos Estados Unidos para comemoração e tal. Então são palavras, né? Eu cheguei aqui, vi 3 quadros ali, ó, né? São palavras que várias dessas palavras aí eu escutei muito. Disciplina,
era a primeira. Era a primeira. Então, se você quer aquilo, você tem disciplina. A gente está falando de treinamento, de tudo isso aí, mas você tem disciplina para isso? Execução. Hoje falta muita execução. As pessoas querem, mas não querem executar. Elas querem que outras venham fazer para elas. Existe formas disso acontecer também, Renato? Existe, em todo processo existe. Vamos supor, ó, hoje, a partir do momento que eu pegar e falar assim para você, assim, Renato, eu vou sair 100% operacional, porque que aquela hora eu peguei e falei para você, ó, depois eu volto até nisso aí, mas hoje eu vou sair 100% operacional, mas também não quero ser gestor da minha empresa. Eu vou ter que correr atrás de pessoa para poder fazer isso aí para fazer mim. gestão. Concorda comigo? Absolutamente. E faz parte de todo o processo de empresa. E tá tudo certo. E tá tudo certo, entendeu? Vai tocar as coisas do mesmo jeito. Aquilo que você, desde lá no início, veio semeando, regando, né? E foi brotando. E se hoje, de alguma forma, está colhendo um fruto ou outro, a gente quer colher mais, lógico. O empreendedor sempre quer colher mais. Entendeu? O empreendedor é aquele cara que ele está aqui, ele está com essa, mas se ele tiver a oportunidade de abrir uma outra ali, pode ser o carrinho de pipoca da esquina. Se ele enxergar que tem negócio ali, ele vai querer abrir. Entendeu? E se ele não entender de pipoca, ele vai chamar alguém que entenda de pipoca e vai pôr lá. Você entendeu? Eu falo para vocês porque eu fiz um carrinho de pipoca quando eu trabalhava na garagem da minha casa, um amigo de infância, né? E ele se espelhou no carrinho de pipoca aqui da praça. Entendeu? E para quem não sabe, esse senhor do carrinho de pipoca aqui tem mais 2 e hoje ele não trabalha na pipoca. Coloca o pessoal para Ele coloca o pessoal para trabalhar. Ele escalou o negócio dele. Entendeu? Aí você vai falar assim, pô, cadê o tiozão da pipoca? Ele já fez todo esse processo, que é a caminhada que a gente estava, é a nossa jornada. A gente está nessa viagem da nossa jornada. Se você pudesse hoje dar um conselho para essa galera que está assistindo aí, qual seria? Não desista. Nunca. Nunca. Vão falar que você não serve para isso, como já falaram para mim. Um primo meu que eu amo de paixão. Trabalhei, fui um funcionário dele numa estamparia. E ele falou para mim assim... Um dia ele falou para mim, eu tinha 16 anos. Ele falou assim, você não serve para ser chefe, você é muito bonzinho. Você não vai saber mandar as pessoas fazer as coisas. Ele falou isso para mim uma vez. E eu guardo isso comigo desde os meus 16 anos. E hoje lidera aí um time. Perseverança sempre. Uma frase que você falou de frase, né? Faça sol, faça chuva, faça acontecer. E esse é o lema que eu tenho junto com o pessoal meu. Né? Quando a gente pega as grandes empreitadas, que são essas que você entra e que tem prazos muito apertadíssimos, coisa e tal, que realmente sobrecarregam. Né? E nós somos humanos, a gente sabe sobrecarregar. Claro. E aí esse lado militar meu é muito positivo nesse quesito. Porque eu fui levado ao extremo do meu esforço físico, entendeu? Nesse período que eu estava lá, em diversas situações que eu fui colocado. Entendeu? Hoje, é lógico, eu não vou chegar lá no meu colaborador e vou sugar até a alma dele. Não. Mas eu vou criar condições para ele, entendeu? Que ele possa dar o máximo dele. Entendeu? Com a condição que ele tem. Entendeu? Se ele não é, o cara precisa frequentar a academia, não é isso. Muito tá aqui. Entendeu? E o cara desenvolveu o trabalho dele hoje lá, falar que o trabalho de serralheria hoje é um trabalho que ele não é pesado. Não, ele é um trabalho pesado. Entendeu? Mas na verdade, todo trabalho é pesado. Todo trabalho é pesado. Cada um com a sua dificuldade. Quanto tempo a gente já deve estar aqui, coisa e tal? Tô sentado na cadeira, coisa e tal. Você já começa a ficar desconfortável. Não é a rotina nossa ficar todo esse tempo. Você já começa a ficar desconfortável. Entendeu? Encara, às vezes, a zona de conforto. Você vê muita gente aí falando, pô, tem que sair da zona de conforto. Renato, eu tô procurando essa zona, cara.
tô procurando essa zona de conforto, quero chegar nela um dia. Entendeu? E eu quero saber essa galera que tá nessa zona de conforto aí, que todo mundo fala, o cara tá na zona de conforto. Cara, que zona de conforto que é essa? Mas você sabe, você foi militar, você já deve ter escutado isso algumas vezes, eu só escutei em filme, né? Os filmes do pessoal que volta da guerra. Não é o Braddock, não, né? Não é o Jack Braddock. Norris, não, né? Do filme do pessoal que volta da guerra, e eles falam, né, que eles precisam estar em combate. Eles voltam da guerra, mas a guerra não sai deles. Não sai deles. E eles precisam estar em combate, porque senão daí tem muito aquela depressão pós-guerra, mas não é nem pelo que ele viveu, é por conta da calmaria. Tanto que, pelo menos alguns dos documentários que eu já assisti, o pessoal volta e não consegue dormir na cama, tem que dormir um pouco no chão. Tem um filme muito bom, né? Inclusive, tem amigos meus que serviram comigo e vê a minha foto do WhatsApp e fala assim, é a lenda? Eles brincam comigo. Já assistiu? Já. Filmaço. É bem de frente com isso que você acabou de falar. E é isso aí mesmo. Meu pai é ex-militar, da reserva hoje, remunerado. Acho que eu não cheguei a falar nisso. Não. Meu pai foi policial, ele serviu o exército e foi policial por 33 anos. Caramba. Entendeu? De uma das polícias mais sofisticadas do nosso país, que é a polícia do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, naquele momento que eu falei para você integridade, entendeu? Porque ali a minha integridade estava querendo ser comprada, muito veio do meu pai. Entendi. Que trabalhou em uma das polícias que tem a fama de exatamente, ser, né? de não ser uma polícia íntegra, e pelo contrário, conheço muitos policiais, tenho muitos amigos que são policiais no Rio de Janeiro, tá? Quero deixar bem claro isso aqui, inclusive, muitos amigos, inclusive, que trabalham, brincam aí de airsoft, chama eu para poder fazer isso aí, inclusive. Então, são íntegros, né? São íntegros, entendeu? Hoje, meu pai mora em Vila da Fumaça, onde eu estava final de semana agora, é onde veio toda essa família que hoje foi apresentada para você também, né? E, cara, meu pai não tem, assim, na profissão dele, algo que você fala assim, ó, pô, isso aqui ele... Um exemplo, ele deixou passar isso aqui por tanto. Não ocorreu, cara. Não ocorreu. E isso faz a diferença. Lógico, e hoje está fazendo muita falta. Eu sou de uma área de trabalho, de atuação de trabalho da construção civil, né? A gente viveu todo um percalço. Sim. No nosso país, de rombos construídos voltado para a construção civil. Então, hoje, para você mistizar isso aí e tirar e falar assim, cara, eu não trabalho dessa forma, eu não trabalho assim, coisa e tal, não sei o quê, é mais uma luta que a Braddock Rico Serralheria enfrenta. Mas enfrenta de peito aberto, de pé com as armas que a gente tem. E tô super tranquilo, Renato, com relação a isso aí. Temos vários parceiros aqui em Guará que nos buscam e quando fala assim, pô, por que é diferente? Por que hoje você ouve e escuta a pessoa, pô, eu quero ter um portão da Braddock Rico Serralheria? Eu acredito principalmente pelo atendimento. O atendimento do conhecimento daquilo dali, daquele produto. Entendeu? Porque hoje a gente trabalha com engenheiros, com arquitetos e tal, que são formados, né, em várias universidades, né? Mas hoje, dentro da nossa área, é uma gama de material que lá onde ele estudou não está lá, entendeu? Do que é feito isso aqui, do que é feito isso aqui, coisa e tal. Então, eles encontram hoje na Braddock Rico Serralheria esse apoio. Entendi. Entendeu? Esse apoio. E esse apoio que eles encontram lá é justamente do quê? Daquela troca de ideia, troca de conhecimento. Não deu Braddock, técnica e mecânica, botando em xeque um engenheiro mecânico. Entendi. Não, jamais. Nunca. Entendeu? É uma troca. Eu tenho essa experiência por X anos construindo estruturas metálicas, né? E você tem toda a parte sua teórica que você estudou, de cálculo, que eu não sei e preciso de você
Entendeu? E a gente se une. E a gente se une. E você sabe que duas coisas que você disse aqui, eu me lembrei do primeiro episódio que eu gravei aqui nesse podcast, que foi com a Stephanie e com o Pablo da PS Ponto. Primeiro, a Stephanie, ela passou para um concurso da Caixa Econômica Federal e o pai dela, inclusive, é funcionário público e já, eu acho que em vias de aposentar aí. E quando ela passou, o pessoal ficou em êxtase, né? Puxa vida, que legal, passou num concurso público. Barará. E quando ela foi chamada, a mãe dela ligou para ela já estava com a empresa, ela passou e ela não tinha empresa ainda. Aí a mãe dela ligou para ela já estava com a empresa, ligou e falou assim, olha, é o seguinte, eu recebi aqui a carta, o e-mail, o telefonema, sei lá, para você se apresentar. Já posso falar que você não vai? Como é que vai ser? Aí, e assim, a empresa dela nem voava como hoje voa, nem era tão rentável como hoje é. Ela estava no começo, mas já sabia o caminho que ia trilhar. E abriu mão do concurso público, igual você aqui, para continuar no empreendedorismo. E outra coisa que ela me disse aqui, da sociedade, que ela é sócia e ela com o sócio dela se completam. É disso que eu tô falando. E você acabou de falar aqui de novo, desse time que precisa se completar. Que uma coisa completa a outra. E assim, cara, quando você é sócio, as ideias que vão evoluindo numa sociedade, e você colocou bem, existe o engenheiro, existe o técnico mecânico que é serralheiro, e isso também é uma sociedade da profissão. Ele não é meu sócio ali na hora do caixa da sua empresa, não é. Ele tem a dele, eu tenho a minha, coisa e tal, mas não deixa de ser uma união de duas empresas que vão prestar um trabalho para um cliente final. E isso é sensacional, entendeu? E de repente acontecer como acontece. Pô, eu vi um trabalho, eu vi não sei o quê, quem que fez? Foi fulano de tal, mas eu fiz em parceria com fulano de tal e deu certo. Cara, hoje eu tenho diversos parceiros. Um parceiro com vidro, parceiro com alumínio, entendeu? Olha que legal, Renato. E isso é muito da persona minha e do Rico. Nunca tivemos, assim, essa história de falar assim, o sol nasceu para todos. Cara, o lugar onde eu tava, que Deus me abençoou, fiquei lá 3 anos, que é aquele galpão que eu fui. Hoje tá um rapaz que eu conversei com o dono e falei pro dono, pô, dá oportunidade para esse cara, coisa e tal. Trouxe ele para uma pegada nossa que a gente tá vivenciando agora, falei assim, e o cara falou assim para mim assim, mas aí, você põe a mão no fogo, falei assim, se ele atrasar com o aluguel, você liga para mim. E ele tem uma serralheria de alumínio. E ele faz concorrência comigo na situação do que ele fabrica portões também. Só que ele fabrica de alumínio e eu fabrico de aço. E tá tudo certo. Eu saio da minha serralheria, por muitas vezes eu paro lá para tomar um café com ele. Esse dia ele fez um portão, cara, 5 metros, lindo, ripado em alumínio, que imita vários tipos de madeira. Eu não conversei, cara. Saquei do meu celular, ele é um cara muito arredio ainda. Entendeu? Saquei do meu celular, fiz um vídeo, tá? Mandei para uma das maiores engenheiras que tem aqui em Guará. Falei assim, dá a oportunidade desse cara, venha tomar um café e conhecer o trabalho dele. Cara, mas você tá vendendo um portão basculante de um cara de alumínio, coisa e tal, não sei o quê. Cara, tá tudo certo. Network é isso, né, Vicente? Demais. O network você parar de pensar um pouquinho no seu negócio e pensar no negócio do vizinho. Exatamente. Se você quer receber, pessoal, alguma coisa, entenda que um dos princípios que mais regem se você acredita ou não em energia, entenda que o princípio que mais faz fluir essa energia é o princípio da reciprocidade. Isso aí O que você dá, você recebe. Recebe. É simples. Isso é bíblico. O que você planta, você vai colher. Você vai colher. Então, vai colher. Isso é algo assim que chegou na minha vida. Na realidade, a gente já tem uma criação voltada muito para isso, né? Partiu de tio, tia, pai, de muito isso, né? De família, de estar unido, coisa e tal.
E isso se expandiu para as amizades, se expandiu para a empresa, se expandiu para os negócios, né? E hoje a forma que a gente leva, né, para nossos clientes, fornecedores, é tudo no mesmo formato. E se eu enxergo, Renato, sinceridade, se eu enxergo potencial em alguém que eu vejo que aquele cara tá meio apagado com isso tal, e eu puder dar uma alavancada, eu faço, cara. E faço assim, um carinho. E para esse tipo de coisa, para mim, não tem horário não, cara. Não tem horário não, entendeu? Pode ser qualquer hora, qualquer momento. O cara despertou uma ideia, uma situação e tá precisando de um apoio. Eu não faço o corpo mole para isso não. Não esperava menos. Não faço corpo mole. Jamais, cara. Esse é um rapaz muito bom, né? A empresa está instituída em frente ao recinto de exposição daqui de Guará, onde foi o meu galpão, né? E assim, torço muito para ele, que dê tudo certo lá para ele, um cara fera da parte de alumínio aí aqui em Guará, que está chegando e está chegando com tudo. Entendeu? Então, acho que a vida é isso. A gente tem que ser recíproco, sim, tem que ajudar, sim, tem que estender a mão, sim, né? Fui militar? Fui militar. Tinha muitas coisas do militarismo que eu achava assim, pô, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E com o tempo, depois que eu saí também, não é ferro e fogo para tudo. Não é. Não é assim. As coisas têm que ser regradas. Sensacional. Tem que ser regradas. Primo, conta pra mim aqui e pra galera aí. Se eles quiserem te achar, como que eles te localizam, como que eles falam com você? Rapaz, hoje a Bradock Rico, ela tá num lugar bem bacana, né? A gente tá situado na rua Raul Pompeia, fica na Vila Bela, mas tem vários pontos de referências que são próximos a gente. Um deles o CEAGESP, Guará Lages, acesso tanto para o Posto Três Garças, o Raul Três Garças, Liber, GC, a gente tá nesse miolo ali, entendeu? Muito fácil de achar. Legal. E Bradock Rico hoje, como você mesmo colocou, tá ecoando aí os 4 cantos da cidade, graças a Deus. Não é muito difícil de você parar em qualquer esquina e pedir aí uma informação, você vai com certeza chegar lá. Tem Instagram? Tem. Vou colocar o arroba aqui Tem lá. embaixo, tá, pessoal? Então, só clicar aqui na descrição do vídeo. Eu já vou colocar o arroba do Bradock aqui, Rico. Bradock Rico. E todos os contatos aqui que o Vicente me autorizar a colocar. Maravilha. Querendo saber um pouco mais sobre portões, né? Lembrando que lá a gente é uma empresa especialista em estruturas metálicas, então não é só portões, tá? A gente faz todos os modelos de galpão, cobertura, mezanino, palmeto de estoque, a gente faz todos esses trabalhos lá. E muitos projetos pessoais. O Renato quer fazer algo diferente na casa dele. Envolve aço? Beleza. Tem arquiteto, tem engenheiro? Não tem? Nós temos lá também. Show. É só colar lá que Resolve. vai sair do papel. É o que eu falo. Vai sair do papel. A Sensacional. gente costuma falar que o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Mas a gente tira até o que ele não aceita, a gente tira dele. Pode ficar tranquilo. Top, cara. Primo, Obrigado. Obrigado, Sensacional. cara. Sucesso Foi bom? sempre. Cara, foi ótimo. também. Foi Obrigado ótimo. mesmo, cara. Desejo bastante sucesso para você e sua Obrigado equipe. pra você também. Foi sensacional. E é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio. Um episódio incrível, episódio cheio de emoção. Vocês não conseguem sentir a egrégora que foi criada aqui hoje, porque foi muito bom, muito bom mesmo. E para você aqui que acompanhou até agora, não deixe de tecer aqui os seus comentários. Eu preciso ler os seus comentários para que a gente consiga ser cada vez mais assertivo nos conteúdos. Compartilha também esse vídeo com quem você acha que pode agregar aí. Não deixe de curtir e também, pessoal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, aí pela paciência e pela preferência, eu os agradeço. Até a próxima.